Você é importante para mim. Quando Deus te aproximou de alguém, foi por um único motivo: para que você amasse esta pessoa. Você vai cruzar com milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo, mas não vai conhecer. E uma das coisas que o Espírito Santo fala ao meu coração é que quando nós conhecemos alguém, nós temos que amar esse alguém. Assim como amamos aqueles que não conhecemos também, mas quando eu me relaciono com alguém, eu tenho que dar alguma coisa para esse alguém. E o dar significa amar, porque Deus nos pediu isso. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que nós possamos praticar isso diante de uma fé inabalável, de uma certeza de que Deus espera de nós uma obra, um ministério. Antes de passar a palavra ao pastor Cláudio, eu vou pedir a você um pouquinho de paciência, porque a mensagem, ela talvez venha se desdobrar em duas. Então, eu gostaria que você tivesse toda a atenção, para que você pudesse, se caso, passar um pouco da hora, nós não vamos passar, porque sabemos do seu compromisso, você tem que ir para casa, preparar comida para o esposo, para os filhos e tal, mas se acontecer, e ele vai sentir isso, aí nós vamos então fazer com que o pastor Cláudio vai voltar e vai complementar, porque é muito importante aquilo que ele vai falar esta manhã. Amém? Amém. Todo mundo entendeu? Antes de passar então a palavra para ele, eu quero chamar a Iris. Iris, onde está você? Venha cá, por favor. A Diane também, venha cá, Di. Chame Soledade, Diane. A Diana vai estar diante de uma ação de Deus e ação dos médicos. E nós queremos orar e pedir para que tudo corra conforme a vontade de Deus. O neto da nossa querida Iris caiu de 20 metros e graças a Deus não, mas está no CTI, então carece dos nossos cuidados. E se você tiver alguém, coloque a mão no coração, alguém que está precisando, e vamos orar em nome do Senhor. Pai Celestial, queremos nesse momento, antes de ouvir a Tua palavra, depois desses louvores tão lindos, tão maravilhosos, que nos levaram aos céus, interceder, ó Pai, pelas Tuas filhas, pelo Teu Filho, e por tantas outras pessoas, ó Deus, que sabemos que estão necessitadas, passando por um problema de saúde, exclusivamente saúde, Pai. E queremos agora repreender este mal e pedir, Senhor, a libertação e pedir a cura, um pronto restabelecimento para cada uma dessas pessoas que temos na nossa mente. Desde já nós Te louvamos e abençoamos estas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Creia, Iris, creia, Daiane, que Deus é soberano. Amém? Amém. Pastor Cláudio, por favor. Eu não sei se você conhece. Cadê Alessandro? Onde está Alessandro? Então, Elton, vem aqui rápido e apresente pastor Cláudio da melhor forma possível. Este homem que tem um ministério maravilhoso, você vai ver. Bom dia, amada igreja. Falar do pastor Cláudio é falar de um irmão, de um pai, de um amigo, de uma pessoa que nós amamos, como o pastor Mauro já falou. Eu e Lelê conhecemos ele no MIAF, Ministério Internacional de Apoio à Família. O nosso presidente está aqui, o pastor Edmilson. E esse é um homem de Deus, um homem que conhece a palavra, e tudo que eu falar é pouco dele. Mas creio que Deus preparou algo para que ele possa transmitir nós hoje, nessa manhã. Amém.
Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz de estar aqui, viu? O Lelê já tinha me chamado para estar aqui várias vezes, mas é meio complicado, né? A gente tem uma igreja e sair da nossa igreja para estar em outra. Né? Mas glória a Deus que hoje chegou o dia. Era para estar aqui 2 vezes, não deu para estar. E quase não dava para estar aqui hoje. Eu estou aqui para honrar a vocês e a Deus. Né? Eu tenho passado por esses dias uma luta enorme. Vocês não têm noção do que está acontecendo. E o diabo tentando cada vez mais calar a minha voz e me impedir de ensinar a palavra de Deus. Aí a minha esposa falou assim, amor, você vai ter condições de estar amanhã ensinando a palavra? Eu falei assim, Miriam, o diabo não tem poder nenhum. Ele pode querer tentar me calar, mas eu preciso falar da palavra de Deus. Ele é que tem que ficar no lugar dele. Ele é que tem que ficar lá no inferno. Eu não. Eu tenho que sair e botar a minha cara realmente na rua, né, e vai fazer bem para mim. Né, e estou aqui, graças a Deus. É uma honra, né, uma alegria, né, conhecer mais uma vez você. Já estive aqui outras vezes, não trazendo a palavra, mas estive aqui num culto, né, e também quero apresentar aqui a minha família, que está comigo, que é a minha esposa, né, pastora Mira, fica de pé, Mira, aí, acho que alguns ainda não te conhecem, né, tem a minha filha Brenda, meu filho Adonis, que estava aqui louvando, cadê o Adonis? Foi lá atrás? E tem a nossa filha Anafele Aparecida, né, chamada de Cida, que veio com a gente, fica em pé, Cida. Né, está nos acompanhando hoje. Né, e eu queria ler com vocês, para a gente meditar nesta manhã. Eu só vou falar rapidinho, né, a minha forma de trazer a palavra é um pouco diferente, né, de que vocês já estão acostumados. Eu costumo dizer e costumo me chamar, né, de pastor da palavra. É porque eu falo muito da palavra de Deus. Né? Vocês vão entender isso, por que eu estou falando dessa forma. Tá? Eu vou fazer vocês raciocinarem e entenderem por que eu falo dessa forma. Amém, queridos? Tá? Talvez alguns achem estranho, mas não é estranho. A palavra de Deus, ela é muito simples. Muito, muito simples. O que acontece é que, muitas das vezes, nós não somos ensinados e não nos mostram a palavra da forma que ela é. Né? Eu tenho 30 anos de convertido, de evangelho, e 12 anos eu vivi, né, estava na igreja, achando que conhecia Jesus, achando que conhecia Deus, e fazendo a obra, porque do dia que eu me converti até hoje, eu nunca parei, nunca nem tirei férias, para vocês terem uma ideia, tá? Eu, a minha esposa e meus filhos cresceram com a gente na igreja, né, sempre trabalhando, a gente saía de madrugada para evangelizar, saía de madrugada para estar na igreja às 6 horas da manhã, para consagração, né, saía para tudo quanto é canto, fazendo a obra, fazendo, né, os trabalhos da igreja, e eles juntos. Né, estamos até hoje, graças a Deus. Mas quando eu estava com 12 anos de evangelho, né, o Espírito Santo começou a me cobrar, né, não uma cobrança, mas começou a me mostrar uma outra forma, vamos dizer assim, para vocês terem uma noção, né, da palavra de Deus. E aquilo começou a queimar dentro de mim. Eu começava a meditar, né, na palavra. Eu costumo dizer sempre, queridos, meditem. Vocês querem conhecer Deus? Querem conhecer a palavra de Deus? Meditem. Ler a Bíblia não é o suficiente. Ler, qualquer um lê, tá? E ler Bíblia significa a mesma coisa que você está lendo uma revista ou um jornal. Você quer conhecer Deus? Conheça a palavra dele. Ele e a palavra de Deus são um só. É por isso que eu falo muito da palavra.
Porque quando a gente fala de Deus, é impossível não falar da palavra dele. E vocês vão saber quem é a palavra dele, se vocês ainda não sabem, tá? E eu comecei a ter isso, essa busca dentro de mim. E nessa época eu estava morando em Brasília. Nós fazíamos parte da Igreja Batista Filadélfia, no Guará 2, lá em Brasília. Acho que quem conhece, é mais antigo que conhece. Ele já faleceu, o pastor de Jair Guerra, né? Hoje a igreja lá, né, a pastora Laudijane com o pastor Keison, que também foram os nossos pastores, que é filha dele, e genro, e o filho dele, o Laudijair, estão com uma igreja imensa, lá em Taguatinga Sul, norte, né, deles é no norte, né, Taguatinga Norte, e o Laudijair, eu não lembro qual é a cidade que eles têm a igreja, uma igreja imensa, né, e eles foram os nossos pastores nesta época. E eu comecei a sentir isso tudo, né, e eu comecei a buscar por que eu estava sentindo essas coisas. Porque eu meditava, lia, e não via a igreja cumprindo o que estava escrito. Aí comecei a buscar, enfim, não vou contar todo esse testemunho, porque vai levar tempo, né? E hoje, né, graças a Deus, eu posso te dizer que a minha vida foi totalmente transformada a partir do momento que eu tive e alcancei a revelação da palavra de Deus, o entendimento dela através do Espírito Santo, né? Eu queria até trazer uma outra palavra, mais profunda. Mas uma coisa, eu estava até conversando com o pastor Mauro, hoje em dia, tá, eu sei que não é o caso de vocês, mas muitas pessoas não querem aprender a palavra de Deus. As igrejas hoje estão vivendo o evangelho superficial. Quando a gente dá um mergulho nas águas tranquilas que saem, que correm do trono, que é a palavra de Deus, as pessoas não querem. Muitos amigos meus pastores falaram para mim: Cláudio, para de ensinar e pregar o que você prega. A igreja não gosta de ouvir isso. Sabe por que a tua igreja não enche? É porque você ensina a palavra. O povo hoje não quer isso, o povo hoje quer reteté, quer pular, quer gritar. O povo quer visão, revelação, eis que te digo. Então deixa o povo querer o que eles querem, eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. E continuo pregando, e vocês não têm ideia do que eu passo, do que eu sofro. Mas a minha consolação é olhar para a palavra de Deus e ver que Jesus passou muito pior do que eu. Ele sozinho, vocês vão ter noção disso, Jesus sozinho começou a ensinar a palavra de Deus. Ele era mestre, ele ensinava, ele não pregava. Ele simplesmente chegava e chamava o povo ia atrás dele. Olha, é isso, isso, isso e isso. Vocês querendo ou não, é assim e acabou. Não importa se vocês estão gostando ou não, eu estou aqui para ensinar. Se vocês não querem aprender, vocês vão seguir a vida de vocês. E tem esses exemplos na Bíblia, né? Vocês lembram daquele jovem que falou para Jesus: eu quero te seguir, o que eu posso fazer para te seguir? Né? Vai lá e vende tudo que você tem, né? Primeiro ele fala das leis, tudo. Vai lá e vende tudo que você tem, para encurtar. E distribui com os pobres, porque ele já tinha falado que cumpria as leis, né? Os mandamentos ele sabia todos, e Jesus queria pegar ele. Você é tão sábio, tão inteligente, né? Conserva todos os mandamentos, então você pega o que você tem, vende e distribui com os pobres. Não, isso eu não posso fazer. Ah, não? Então como é que você me diz que sabe e cumpre todos os mandamentos? Se você deixar de cumprir um, você anula todos os outros. Se amar a teu próximo como a ti mesmo é a base do Novo Testamento, é a base para nós entrarmos no céu, você não cumpriu. Se você amasse ao teu próximo como a ti mesmo, você me obedeceria. Jesus não queria que ele vendesse nada, mas simplesmente estava testando o coração dele.
Como muita gente dentro das igrejas dizem que conhecem a Deus, eu conheço a palavra. Ó, você não precisa nem falar porque eu já sei disso tudo. Ah, sabe? Conhece? Como é que está a tua vida? O que você sabe de Jesus? Quem é Jesus para você? Eu vou chegar aqui num texto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não é para intimidar vocês não, tá? Eu costumo, quando eu estou assim no púlpito, fazer perguntas. Vocês não precisam responder, mas o meu desejo é que vocês raciocinem, porque a palavra de Deus é preciso que raciocine. A palavra de Deus não é só aquilo que você está vendo aqui escrito. Tem muito mais profundo do que isso que você está vendo aqui. Amém, queridos? Né? Então eu queria ler com vocês, depois que nós lermos o texto, vou chamar a minha esposa, eu queria que colocasse uma música. Eu estou rouco, ela também está rouca, né? Devido aos problemas que nós passamos esses dias, esses últimos dias, nós ficamos muito abalados, e mexeu com o nosso emocional, eu fiquei rouco, ela está rouca também, né? Mas isso não impede a gente adorar a Deus, amém, queridos? Né? O texto é um pouquinho grande, são 2 livros que nós vamos ler, claro, não o livro inteiro, tá? Mas é porque eu preciso que vocês entendam aonde o Espírito Santo quer que a gente chegue nesta manhã. Por isso que o pastor Mauro falou, se não der para hoje, tudo, a gente vai voltar um outro domingo para continuar o entendimento. Amém, queridos? Tá bom? Então eu queria que você abrisse aí em João, o Evangelho, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 20. João 15, a partir do versículo 20. Amém? Tem na tela? Tem, né? Então vamos ler, só para a gente adiantar um pouquinho, né? Está escrito assim: lembrai-vos da palavra que vos disse. Vocês sabem quem está falando isso? Quem está falando? Hã? Jesus, né? Amém? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles, ou entre vocês, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Amém, queridos? Agora você pula aí para o capítulo 16, versículo 7. Só pular, está aí, talvez na Bíblia de vocês, na mesma página. Capítulo 16, versículo 7. Diz assim, está escrito: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito de vós, que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Amém, queridos? Aqui encerra esse texto. Eu vou pedir que a Miriam esteja aqui. Tem um microfone que pode usar esse aqui? Pode usar esse? Por que eu pedi a música? Porque música, louvor, isso libera muito, né, o nosso ser, o nosso espírito, para estar em contato com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Amém, queridos? Né? E essa música, ela fala da palavra de Deus. Eu amo a palavra, e quando a música fala da palavra, amo mais ainda. Né? E ela reflete naquilo que eu queria passar para vocês nesta manhã. Amém? Pode soltar, querido? Tem a letra? Vai botar a letra aqui? Não, né? Vai? Não abra mão da palavra de Deus na tua vida. Enquanto está soltando ali, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu vi parte aqui do estudo do Apocalipse, maravilhoso. Eu amo isso aqui. Apocalipse é um livro que pouquíssimas pessoas entendem. Pouquíssimas pessoas têm a revelação do que significa. Mas também é a palavra de Deus escrita, que nós temos que crer e obedecer. Amém, queridos? Né? E de maneira alguma nós podemos abrir mão da palavra de Deus. De maneira alguma nós podemos nos desviar dela, porque está escrito, medita nela de dia e de noite. Sabe o que significa de dia e de noite? É você ficar acordado a noite inteira e de dia? Não, queridos. É nos momentos que você está passando dificuldade, tribulação, tá? E nos momentos que você está bem. Não importa o momento da tua vida, você tem que estar meditando nela. Porque em todo tempo você vai precisar dela. E você pensa que é só aqui? Não, você depende da palavra de Deus para viver aqui neste mundo, depende da palavra de Deus para morrer, sair deste mundo ou ser arrebatado, e depende dela para entrar no céu. E quando estiver no céu, vai precisar dela também, para poder ter a sua parte na árvore da vida, senão você não vai ter. Por isso que eu digo muito, e bato sempre nessa tecla, eu amo a palavra. E quando vocês descobrirem, se vocês ainda não sabem quem é a palavra de Deus e o que ela é, vocês vão despertar porque eu estou falando. Amém, queridos? Vamos ouvir, está pronto? Está pronto? Mais ainda? Então, amém. Vocês estão entendendo isso? Tem alguma dúvida? A palavra é maravilhosa, queridos. A gente sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Nada. Não adianta você estar aqui todo domingo, vir para a escola bíblica, para o culto, adorar, falar, gritar, pular, ir embora e esquecer dela. Onde que está escrito? Não precisa dizer onde, mas está escrito que a palavra de Deus tem que ser guardada onde? Coração, né? E a boca fala de quê? Do que o coração está? Então, se teu coração estiver cheio da palavra, a tua boca vai falar a palavra o tempo todo. Vocês estão entendendo isso? Esse texto que nós lemos significa isso, o início dele. A palavra de Deus tem que estar na tua boca, porque está escrito, se eu não me engano, em Romanos, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Vocês entendem o que significa isso? Não adianta a gente ficar na igreja enchendo banco, fazendo volume dentro de igreja, se não temos a palavra. Não é palavra decorada não, viu? Eu já vi muita crítica falando de mim. Ah, aquele pastor decora a palavra. Não decoro não, minha memória é a pior que existe nesse mundo, né, irmão? Eu tenho, é uma benção, minha memória, mas eu esqueço muito. Tu pensa que eu decoro? Não decoro não. Sabe por que a palavra sai na minha boca? Porque guardo. Vocês sentem fome em casa?
Sente fome? Não tem que fazer um almoço? Não tem? Vocês têm necessidade de comer, não tem? Como todo um ser humano. Quando você quer fazer um almoço, uma janta, um café, aonde você vai pegar a comida que você precisa? Na despensa, no armário, né? Em qualquer lugar que ela esteja guardada. E quando você precisa da palavra de Deus, você vai buscar onde? Na Bíblia? Não, no teu coração. Sabe por quê? Porque você tem que falar aquilo que está no teu coração. Bíblia é para você meditar nela. Amém? A Bíblia é um livro. Muita gente diz que aqui é a palavra de Deus. Não, na Bíblia contém escrita a palavra de Deus. Bíblia significa conjunto de livros. Então é um livro que tem 66 livros dentro dele, que significa Bíblia, biblioteca. Amém? Então a Bíblia é um livro, é a letra escrita, como diz lá na própria Bíblia, né, que é a palavra escrita, porque a letra é morta. Mas quem vivifica esta palavra dentro de nós? O Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. Ou seja, se você não tem a palavra de Deus guardada dentro de você, o Espírito Santo não pode trabalhar na sua vida, porque ele trabalha com a palavra. E se você tem a palavra, mas não deixa o Espírito Santo habitar dentro de você, a palavra fica morta dentro de você, porque ela não pode também fazer nada. Porque o Espírito Santo depende da palavra para agir na tua vida. E a palavra, para ser viva e eficaz na tua vida, precisa do Espírito Santo. Então, o crente que não tem a palavra, não tem o Espírito, ou tem um e não tem o outro, não serve para nada. Vocês estão entendendo isso? Eu estou falando rápido, porque eu cado tempo. Tá? Porque eu gosto de explicar as coisas muito bem explicadinhas. Ainda pergunto, vocês estão entendendo? Se você não entendeu, você pode fazer pergunta aí mesmo. É como se fosse uma sala de aula. Amém, querido? Está pronto? Então, vamos lá. Deixa eu falar menos, eles vão ouvir mais. Amém? Solta aí, então. Cantem junto, vamos ficar de pé, queridos. É de manhã, todo mundo já acordou, está bem disposto. Vamos cantar junto, louvar a Deus este louvor. Aleluia. Tudo posso em ti. Você pode tudo em Cristo. Fortaleza minha. A palavra de Deus é a tua fortaleza. Eu espero em ti. Espera na palavra. Firme nas promessas. Firme na palavra. Tudo vai passar. Tudo passa, mas a palavra fica. A palavra Permanecerá para sempre. Me rendi a ti. Te renda a palavra. Rasgue o seu coração. Fiel permaneci. Tem que ser fiel. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem Pode até soprar o vento que quiser. contra mim, mas eu não deixo. Não pode deixar de crer na palavra de Deus. Tuas promessas protegi, Guardei no coração e da tua palavra não abro mão. Não abra mão da palavra. Sinta isso florescer dentro de você. Das Águas minha Esperança está em Cristo. Aleluia. É o meu Redentor. Oh Deus. Porque vive minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão.
águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto, de ti estou mais perto. Meu prazer é viver, és o meu Redentor. Estou mais perto, de ti estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu Redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas. Onde está a tua esperança? É o meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia! Ouça. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Amados, nós sofremos muitas perseguições. Todo crente sofre, amém, querido? Né? A palavra de Deus nunca escondeu isso de ninguém. Nunca escondeu. Todo aquele que é fiel, todo aquele que guarda a palavra, todo aquele que ama a palavra, vai ser perseguido, né? Como Jesus está falando, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Observa o seguinte, tudo o que aconteceu com Jesus, acontece com a gente, amém ou não? Tudo. Se perseguiram ele, vão perseguir a nós. Amém? Se guardaram a palavra que ele ensinou, né, vão guardar a nossa também. Mas não é a nossa palavra de homem, de ser humano, mas é a palavra de Deus que está dentro de nós, a qual a nossa boca professa, confessa, fala, prega, ensina. Amém, queridos? Né? Então, muitas pessoas não creem na palavra de Deus. Mas não importa se vão crer ou não, mas você tem que crer. E nós somos esse canal para que as pessoas creiam na palavra. Amém ou não, queridos? Você é um canal. Você é a ligação. Você é responsável por levar a palavra de Deus a uma vida, a uma pessoa. Amém ou não, queridos? Se guardarem, né, a minha palavra, guardarão a tua. Por quê? Queridos, eu amo a palavra e guardo a palavra de Deus, o máximo que eu posso, né, dentro das minhas forças. Eu guardo a palavra. Quando uma pessoa vem falar para mim da palavra de Deus, eu aceito. Eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender mais, né? E quando você vai falar da palavra para uma pessoa, se você tem a palavra, eles vão guardar a palavra que sai da tua boca. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Amém? E ele diz, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Posso fazer uma pergunta? Não é duvidando de vocês, amém, queridos? Pelo amor de Deus, tá? Não é subestimando o entendimento de vocês, mas é para vocês entenderem o que significa a palavra de Deus. Não precisa responder. Quem é a palavra de Deus? Observe que ficaram calados, a maioria, talvez com vergonha, né? Talvez por não saber, tá? Jesus,
ele é a palavra de Deus. Eu já bati boca assim, né? Não discutindo, brigando, não. Querido, eu não tenho teologia, eu não fiz curso de teologia e nem quero fazer. Tá? Eu sou igual ao Paulo. Paulo, quando se converteu, ele era, né, vocês conhecem quem foi Saulo, né? Passou a ser Paulo. Tudo que Paulo aprendeu foi o Espírito Santo que ensinou para ele. E ele mesmo disse que ele não buscou nenhum dos irmãos, nenhum daqueles que ele conhecia, daqueles homens de Deus naquela época, porque ele quis receber tudo do Espírito Santo de Deus, né? Então ele aprendeu diretamente de Deus. O que hoje, o pouco que eu sei da palavra, foi o próprio Espírito Santo também que me ensinou. Teologia, né, seminário, é uma bênção? É. Eu nunca quis fazer, né? Nunca quis fazer. Porque se eu for fazer um seminário, eu vou, não sei, porque eu não vou ficar calado. Porque eu já vi tantos seminaristas e teólogos falando tanta besteira, tanta coisa que não tem nada a ver com o que está escrito aqui, que eu prefiro não estar junto nem estar perto. E eu falo para ele, me prova o contrário do que eu estou falando. Me mostra onde está escrito. Me mostra. Não mostra. Então, quando eu falo, olha, Jesus, ele é a palavra de Deus, a Bíblia revela isso, de Gênesis a Apocalipse. Mas muitos não conseguem enxergar, não conseguem entender, né? Mas lá em João já começa, né, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, amém? E são sustentadas por ela, e vão ser eternamente. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Para vocês terem uma noção mais clara, né, de onde nós vamos chegar, eu vou fazer uma cena aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo que vocês entendam, né? Quando a Bíblia nos diz lá em Apocalipse que Deus criou todas as coisas, né? Deus não falou, haja isso, haja aquilo, amém, queridos, né? Para simplificar. Gênesis que eu falei, Aí, quem é que pairava sobre a face das águas? O Espírito de Deus, amém? Aí, olha só, vou fazer aqui que eu não tenho uma outra vasilha. Vamos entender aqui, Deus, amém? Espírito Santo, minha mão, vamos dizer que é o Espírito Santo, a mão esquerda aqui. Deus falou, haja luz. Eu queria que caísse a água aqui, não vai cair não. Essa água aqui significa a palavra de Deus, saindo da boca de Deus. Vocês estão entendendo? Já molhou. Quando Deus falou, terra saia dentre as águas, parou. Quem que estava aqui esperando a palavra? O Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Gente, não, por favor. Vamos supor, viu, gente? Isso aqui é uma alucinação, como é que fala? Não sei. Para vocês entenderem. Não que seja o Espírito Santo seja comparado a uma lata de lixo, pelo amor de Deus, hein? Tá? Deus também não é um copo d'água, embora corram águas lá dele. Amém? Que significa a palavra. Então Deus falou, haja luz. Quem recebeu essa palavra? O que o Espírito Santo fez? Criou a luz. Amém? Né? Haja separação de terra e água. Saiu da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus? A voz, a palavra dele. Quem recebeu essa voz, essa palavra? O Espírito Santo de Deus. Pode ir lá, já dá para... Obrigado, meu filho.
Quando a palavra de Deus saiu da boca de Deus e o Espírito Santo recebeu essa palavra, entrou num processo de criação de todas as coisas. A palavra de Deus e o Espírito de Deus criaram todas as coisas. Vocês estão entendendo ou não? Deu para abrir o entendimento? Amém? Por isso que eu falei antes aqui, olha, hoje o processo é o mesmo. Para a palavra de Deus poder ter ação na sua vida, você precisa do Espírito Santo dentro de você. Se você tiver o Espírito e não tiver a palavra guardada, de nada vai adiantar. Sabe por que você tem que guardar a palavra? Porque no momento do teu sufoco, do teu socorro, você vai precisar dela e você vai buscar onde? Lembra que eu estava falando da comida? Quando você sente fome e quer fazer comida, você não vai no armário lá pegar a tua comida e vai fazer? Você sabe aonde recorrer. Mas se você não tiver a palavra guardada, você vai recorrer como? Você precisa estar com ela. Amém ou não? Vou dar um exemplo para vocês que eu dou sempre. Que muita gente não acredita, mas aconteceu, é um fato, eu não minto. Graças a Deus não sou um mentiroso. Né? Aconteceu há muitos anos, e hoje aconteceu vários. Está a Cida aqui com a gente, que ela viu lá na igreja muita coisa acontecer. Né? Eu uma vez fui na casa de uma irmã, e toquei a campainha, ela veio abrir a porta. Quando eu fui entrar no quintal, veio um cachorrão. Ela falou, não, ele está preso, ele não vai morder não, não sei o quê. Tá bem, né? Quando eu pisei assim no portão, o cachorro largou corrente, ele veio numa fúria em cima de mim, né? Aí quando eu vi o cachorro vindo, eu falei, Lucas 10:19! O cachorro... Ela olhou para a minha cara, o que foi isso? Poder da palavra. Se eu não tivesse a palavra guardada de mim, ela não ia sair da minha boca. O cachorro ia avançar em mim, ia acabar comigo. Um cachorro desse tamanho, não sei se era um fila, sei lá, esse cachorrão. Né? Doberman, sei lá. Ela, mas pode isso? Pode. Gente, a pessoa tão incrédula, que ela chegou na minha cara e falou, mas não é bem assim não. Um versículo só que você usou faz isso? Você viu? Quer duvidar de quê? Para vocês verem como a pessoa está vendo, mas não crê. Aconteceu? Isso é uma verdade. É uma verdade. Eu estava contando aqui para o Edmilson, o cunhado Edmilson está em coma lá no hospital, né, talvez com morte cerebral. Meu cunhado, alguns anos atrás, teve morte cerebral, ele servia ao tal do Zé Pilintra, Zé Malandro, né, deu tudo para ele. Ele tinha acabado de comprar um Toyota, sei lá que carro era aquele, Troller, né, um carrão caríssimo. Tinha acabado de comprar uma loja, mais uma, de bateria. Aí ele me chamou para eu ir lá fazer uma reforma, uma decoração, botar a loja bonita, tudo. Aí me deixou na loja, falou, vê aí o que você vai precisar fazer, eu estou indo para Campos, que eu tenho que atender cliente lá. E foi embora. Foi para Campos de noite, ele estava jantando lá com o cliente, com o pessoal, e falou assim, olha, se eu morrer agora, eu morro feliz, porque eu conquistei tudo que eu queria, minha família está bem. Ele falou, levantou para ir pagar a conta, quando levantou, pá! E não voltou mais. Ficou uma semana no hospital, fez cirurgia no cérebro, entrou em coma, né, morte cerebral, e meus sobrinhos, minha irmã, tudo apavorado, chorando, desesperado, a gente orando, né? E eu sabia que ele servia esses demônios. E esses demônios já haviam aparecido para mim, já tinha falado que ia levar. E eu cheguei e falei para meus sobrinhos, olha, vê se ele tem algo guardado desses malditos aí. Meu sobrinho vasculhou tudo, achou charuto, achou camiseta, né, um monte de coisinhas, chaveiro, né, sei lá. E um chapéu que ele ganhou desse demônio para usar. Que o chapéu ficava dentro do carro para ele usar quando estivesse dirigindo. Aí meu sobrinho foi no carro, achou tudo isso, o chapéu. Quando ele falou assim, tio, achei aqui o chapéu.
que foi o demônio que deu para ele. Você, é o Espírito Santo, ó, aí está a maldição. O chapéu que trouxe essa maldição sobre a cabeça dele. Ele teve um AVC. Aí eu fui lá, peguei o chapéu, camiseta, charuto, tudo que ele tinha achado, botei no chão assim, taquei fogo, começamos a enviar a palavra de Deus, viu? Eu não orei, ó, Senhor, repreenda esse maldito, faz isso. Não, eu usei a palavra. Hebreus 12, 29, queimando agora todo espírito maldito do inferno, quebrando agora as cadeias que prendiam, o nome dele também era Zé, né? O Zé, e usando, que eu usei aqui, Lucas 10, 19, que dá poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo e nada te causará dano algum. Eu estava também me cobrindo com a palavra, e fui declarando isso, né? E aquilo foi pegando fogo. Ao mesmo tempo, o meu sobrinho, o outro sobrinho, estava lá no hospital com a esposa dele, no leito. O médico já tinha dado, olha, não volta mais, porque ele está com morte cerebral. Só está esperando o coração parar. Na hora que a gente estava destruindo aquele trabalho de macumbaria, lá no hospital, a minha sobrinha, a esposa do meu sobrinho, mexendo nele, o pé dele mexeu. Aí ela chamou o médico, levou um susto, e chamou o médico. Não, isso foi impressão tua. Ele está morto, ele não tem mais reação nenhuma. Ela, não, o pé dele mexeu. Aí meu sobrinho, não sei se foi ela, nem lembro, foi perto da cabeça dele, né, do ouvido dele, falou assim, ela chamou ele de tio, você está me ouvindo? Jesus te ama. Se você estiver me ouvindo, balança a cabeça. A lágrima caiu. E o médico, isso não pode acontecer. Olha, é o momento do senhor aceitar Jesus. Se o senhor quer aceitar Jesus, oraram por ele e morreu. Poder da palavra. Poder da palavra. Esse poder está dentro de cada um de nós. Está dentro de mim e de você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem é que te fortalece? Quem é que te fortalece? A palavra de Deus. Quem é a palavra? Então vamos confirmar isso? Abra aí, Apocalipse 19, 13. Vai botar aqui, né? Tem aqui? Apocalipse 19, 13. Pastor, passei da hora. Espera aí, vou acabar. Aí, já são 15 para meio-dia. Estou falando porque não dá para falar, né, sobre a palavra de Deus muito rápido. Olha o que está escrito. Apocalipse 19, 13. Ali está uma outra tradução, tá? Mas na minha tradução mais antiga, diz que a sua veste estava salpicada de sangue. Isso significa que a única veste que é salpicada de sangue é a dele, a nossa não. Amém? As nossas vestes têm que ser sempre o quê? Brancas. Tá? E o nome pelo qual se chama é? Tem dúvida? Então eu apresento a quem não conhecia, Jesus com o seu nome verdadeiro, a palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? Ué, mas o nome dele não é Jesus? Tá, olha só, quando você nasceu, você ficou sem nome? Não, todo ser humano quando nasce no mundo tem que ter um nome. Então quando a palavra de Deus se tornou um ser humano, que nasceu em carne, o verbo não se fez carne, amém ou não? Então ele precisava de um nome, não precisava? Aí Deus falou que o nome dele ia ser qual? Jesus. Mas qual é o nome que ele se chama? Amém ou não? Vocês estão entendendo isso? Eu sei que é meio complicado para muita gente entender isso, porque nós não aprendemos isso quando entramos para a igreja. Aprendemos ou não? Não é ensinado. É ensinado que Jesus é aquele homem que morreu na cruz, que veste branco, tem uma barba desse tamanho. Alguém tem a foto de Jesus aí? Alguém viu Jesus? Como que diz que ele tem barba grande, cabelo grande, se a Bíblia diz que ele não faz que ele era feio?
não tinha formosura. E sabe por que não tem nenhuma revelação do fisicamente de Jesus? Porque se tivesse, a idolatria ia ser muito maior. E sabe por que muito crente é idólatra, sem saber? Porque quando ora e fecha o olho, vem a imagem desse Jesus que o catolicismo, seja lá quem é, empurrou para a gente, para o mundo. Observem, viu? Quando você fechar o olho para orar, você não pode ter a imagem de Jesus, você tem que ter a palavra de Deus. Amém ou não, queridos? Então, quem tem esse costume sem saber, isso não é culpa tua, viu, gente? Isso é culpa de um ensinamento errado, que foi jogado para a gente engolir. Toma, é novo convertido, ó, é assim, toma, engole isso aí e vai viver a vida. Isso é errado. Muitos crentes hoje são idólatras, sem saber. Amém, queridos? Tá bom? Desculpa se eu estou falando algo que talvez vocês não gostam, não aceitam, não concordam, tá? Mas eu falo aquilo que eu estou aprendendo e aprendi de Deus, tá? E eu tenho visto durante esses longos anos que é uma verdade. Porque eu tenho visto a palavra de Deus como ela é viva e eficaz, funcionando, se manifestando como ele diz que se manifesta. Amém, queridos? Então, vamos lá. O que eu faço, pastor? Não cheguei nem na metade. Então, está aqui. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Queridos, por causa da palavra de Deus. Amém, queridos? Toda perseguição que nós temos, toda retaliação, né, tudo que o diabo tenta impedir na nossa vida é por causa da palavra de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Amém? Tá? O nome Jesus não é um nome importante? É. Mas só que eu não posso falar isso agora, tá? Porque não dá tempo e o assunto é outro. Tá? Depois vocês vão entender a diferença do nome Jesus e o nome, a palavra de Deus, que é a mesma pessoa. É um só. Só que tem uma diferença que é importantíssimo a gente aprender. Importantíssimo. Tá? Mas depois a gente, uma outra época, se puder, ou se vocês quiserem que eu volte, tá? Eu até falo sobre isso. Amém, queridos? Tá? Então, tudo isso nos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus disse assim, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O que esses mandamentos são esses? A própria palavra, que ele ensinou. Amém, queridos? Né? E aquele que guarda os meus mandamentos será amado de meu Pai. Por quê? Porque todo aquele que guarda a palavra conhece Deus. Como está escrito aqui. Sabe por que nos aborrecem, nos perseguem? Por causa da palavra de Deus. Porque se eles conhecessem a palavra de Deus, conheceriam o próprio Deus e não perseguiriam a gente. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Que eu estou falando um pouco rápido, porque a hora vai muito rápido também, né? Só vou terminar, pastor, posso só terminar esse primeiro texto? Amém, queridos? Vocês querem ir embora? Eu posso terminar primeiro o capítulo 15 aqui que nós lemos, depois, na próxima vez eu passo para o 16, tá? Então está escrito assim, se eu não viera, Jesus falando, hein? Nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Olha o que Jesus está falando. Com as nossas palavras. Olha aqui, queridos, irmãos, discípulos. Se eu não tivesse vindo e falado ou ensinado para vocês os mandamentos, a minha palavra, né? Quase ele falando, olha, que sou eu mesmo, tá? Vocês não teriam desculpa para o seu pecado. Mas sinto informar para vocês que eu estou aqui. Eu já ensinei a vocês. Eu já falei. Agora vocês não têm mais desculpa. Deu para entender? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês.
Por que está escrito pecado e não pecados, no plural? Vocês já pararam para observar isso? Não? É o erro de muito crente. Desculpa, tá? Mas eu só gosto de ensinar e chamar a atenção de vocês para raciocinarem. Por que está escrito pecado e não pecados? A resposta está um pouco ali na frente, mas vai ser para o próximo domingo, não sei quando, né? Tá? Mas eu vou adiantar a resposta, tá? Mas vamos ler primeiro o próximo versículo. Amém, queridos? Tá? Correr. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Sabe o que significa aborrecer? Rejeitar, não querer. Esse aborrecer não é deixar Deus com raivinha, não, gente. Ah, me aborreceu, eu estou com raiva. Não, é rejeitar. Quando Deus fala me aborrece, ele significa está me rejeitando. Amém, queridos? Tá? Então, Jesus falando que me rejeita, rejeita também o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, quem faz comigo, faz com Ele. Quem ama a mim, ama Ele. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém, queridos? Então, se fizer com um, faz com o outro. Vocês estão entendendo ou não? Amém. Então, vamos lá. Está escrito no versículo 24. Se eu, entre vocês ou eles, né, não fizesse tais coisas, tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Presta atenção no seguinte, o primeiro versículo Jesus falou, amém, queridos? Nesse outro versículo ele fez, amém? Prova daquilo que ele mesmo fala também aqui em João, que não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Ele deu o exemplo e ele ensinou, amém, queridos? Deu para entender por que ele está falando isso? Amém? E nós temos que fazer a mesma coisa. Falar e fazer. Obedecer. Muita gente fica chateado quando fala em obedecer a palavra de Deus. A obediência significa, tá, a tua salvação. Todo aquele que não obedece à palavra já está desligado do reino. E quando se fala em obedecer à palavra, significa toda ela. Ah, eu aceito isso, mas não aceito aquilo. O próprio Jesus disse, olha, se você deixar de praticar um dos mandamentos, você já está anulando todos os outros. Vocês estão entendendo isso ou não, queridos? Amém? Então, a obediência é importante para todo crente, porque até mesmo está escrito que o julgamento vai começar pela casa de Deus. Aí ele diz, então o que será daqueles que desobedecem da tua palavra? O que será daqueles que não cumprem, não obedecem o que está escrito? Se começa por dentro de casa, aí daqueles que estão lá fora. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Vocês estão entendendo a importância da palavra de Deus na nossa vida? Da obediência a ela, do respeito a ela? Tem uma frase que, né, de vez em quando eu estou falando, que não é minha, mas eu absorvi, que diz assim, ó, à medida que você ama, estima, considera, usa, pratica a palavra de Deus, é a mesma que a palavra vai usar na tua vida. Deu para entender ou não? É a mesma medida. A palavra de Deus, para mim não tem muita importância não. Ah, é? Então a palavra também não vai ter importância nenhuma, a tua vida não vai ter importância nenhuma para ele, para ela. Vocês estão entendendo ou não? Gente, Deus trabalha na lei da reciprocidade. É amando que se ama, é amando, né, que é amado.
é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Você pensa que Deus trabalha de outra forma? Não, queridos. Se você quer a palavra de Deus, então você tem que amar essa palavra. Se você não ama, ela também não vai te amar. Ah, mas Deus ama todo mundo? Ama. Mas está escrito o que você tem que fazer para estar perto dele e fazer o que ele quer. Ou você obedece ou não obedece. Né? Quem obedece, as bênçãos o quê? Alcançam. Quem desobedece, quem vai alcançar? As maldições. Simples assim. Por que tem gente querendo passar a perna em Deus? Tem gente querendo disfarçar que é crente. Tem gente achando que só porque está na igreja, está salvo. Querido, salvação se perde. Todo ser humano, crente ou não, tem direito a ela. Mas para você conquistar a tua salvação, você tem que lutar. Obedecer a palavra. Senão você não vai. Simples. Se não obedecer, não entra no reino. Deus é assim. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não fica concordando com pecado, concordando com erros. Ele simplesmente justifica, né, a sua palavra nas nossas vidas. Amém ou não, queridos? Né? Então, entenderam que nós precisamos ouvir e praticar a palavra? Isso é um fato importante para todos nós. Né? Então, quando a gente não obedece, não aceita a palavra de Deus, nós aborrecemos o Pai também. Eu queria levar vocês agora lá em João capítulo 12, que eu esqueci de dar para ela lá em cima. Versículo 47. João 12, 47. Volta um pouquinho atrás aí. João 12, 47. Só voltar a Bíblia às páginas aí, rapidinho. Amém? Olha o que está escrito. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Para um pouquinho aí. Quem que está falando? Quem que está falando aqui? Jesus. Amém, queridos? Olha, presta atenção. O versículo 47, ele está falando como homem, ser humano, Jesus em carne. Amém, queridos? Tá? Jesus, a palavra de Deus, quando ela nasceu no mundo em forma de ser humano, tá? Nasceu para nos fazer o quê? Justiça. Morrer como sacrifício em nosso lugar. Amém ou não? Então Jesus veio, a palavra de Deus veio e se tornou um ser humano para nos salvar. Amém? Enquanto a palavra de Deus estava vivendo no mundo como ser humano, não podia julgar ninguém, porque a função dele, Jesus, como palavra de Deus, era salvar. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Aí vocês começam a entender por que a diferença do nome Jesus para o nome a palavra de Deus, tá? Aí ele diz, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Presta atenção no versículo 48, diz assim, quem me rejeitar, me aborrecer, não que me quiser, seja lá o que for, a mim, e não receber as minhas palavras, ou seja, os ensinamentos que ele deixou, já tem quem o julgue. Presta atenção. A palavra singular que tenho pregado ou ensinado, mostrado, falado, essa o há de julgar no último dia. Queridos, eu não sei vocês, mas quando eu descobri isso aqui, eu acho que eu fiquei sem dormir, eu pulava, eu gritava, eu não sabia o que fazia, eu chorava. Quando eu alcancei esse entendimento, essa diferença que há
de salvar e julgar. Gente, minha cabeça abriu. Vocês prestaram atenção quem é que vai nos julgar? Quem é? Fala alto. Alto. Quem é que vai nos julgar naquele dia? Queridos, sabe quem tem que ouvir isso que vocês estão tentando falar? O diabo. Crente tímido não herda o reino. Abra a boca e fala bem alto. Quem é que vai nos julgar naquele dia? O diabo ouviu? Não, fala mais alto. Bota para fora, gente. A palavra de Deus. Entenda o seguinte, naquele dia, um por um, vai ter que se apresentar diante dele. É Jesus que vai estar ali? É. Só que ele não vai estar como Jesus, ele vai estar como a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Ensinou o Novo Testamento no sangue dele, para que nós aprendêssemos e vivêssemos esse Novo Testamento, que gera novas criaturas, para morar num novo céu e habitar numa nova terra. Preste atenção, velha criatura não vai morar num novo mundo, num novo céu, numa nova terra, na nova Jerusalém. Velha criatura não entra no céu. Tudo se fez novo, tudo se mudou. Amém, minha irmã? Está entendendo, amor? Está entendendo, gente? Velha criatura não vai entrar no novo céu e na nova terra. Por isso que Jesus veio, a palavra se tornou homem, ensinou, olha, é assim que vocês têm que fazer, é por aqui que você tem que ir, é um caminho só. E eu sou esse caminho. Se eu sou o caminho, eu sou a palavra. É a palavra que vai levar vocês para o céu. É a palavra que é a verdade. É a palavra que é a tua vida. Então fique nesse caminho. Não desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda. Porque naquele grande dia eu vou estar lá. Só que não vai ser o Jesus que vocês acham que é. Vai ser a palavra de Deus. Eu sou a palavra, e eu vou estar lá e vou ver, olho a olho, um por um. E eu quero ver quem é que vai dizer na minha cara, eu não conhecia a palavra. Ah, mas eu expulsei demônios, eu pregava, eu curava. Aparta-te de mim, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço. Ué, mas ele expulsou demônios, pregava, curava, fazia um monte de coisa na igreja e não conhecia Jesus? Não. Conhecer Jesus não é simplesmente achar que aquele homem que morreu na cruz de braços abertos por todo mundo, ele é Jesus. Mas é preciso que você conheça a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Por isso que ele vai estar lá como a palavra. Porque a própria palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, atravessa juntas e medulas, vai lá no fundo do coração e sabe todo o entendimento e discernimento que você tem. Ninguém mais pode fazer isso. Então, todo aquele que se apresentar diante dele, ele é a palavra vai lá dentro. Tem alguma coisa para esconder? Não, porque nada há em oculto que não seja revelado pela palavra de Deus. Então ele vai dizer para muita gente, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Pode ter expulsado o demônio, pode ter feito o que quiser, mas se não conheceu a palavra, não me aceitou como a palavra de Deus, também aqui não entra. Amém ou não? As pessoas, como eu estou pregando às vezes assim, costumam ficar mudas, estarrecidas. Pastor, a tua palavra é muito dura. Eu não acho que é dura. A palavra é a verdade. Quem ama a verdade ama a Deus. Quem ama a Deus ama a palavra. Quem quer salvação
vai se adequar ao que a palavra diz, e não o que a gente quer que a palavra seja para nós. Vocês estão entendendo isso ou não? Deu para entender pelo menos o que significa Jesus e a palavra de Deus? Aqui em João 12, 47, 48, fica bem claro. Ninguém vai poder escapar disso. A Bíblia diz que muitos são chamados, né? Por que poucos escolhidos? O que vocês acham? Tem igrejas aí que tem 30 mil membros. Significa alguma coisa? Deus não está procurando quantidade, sim a qualidade na palavra. Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. No meu entendimento, né? No meu, tá? O que eu entendo disso? Serão escolhidos aqueles que realmente estarão na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Porque não vai entrar no céu qualquer um, nem arrebatado qualquer um. Somente aqueles que estão na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, para terminar esse versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Só vou agora esmiuçar esse versículo e a gente encerra. Amém, queridos? Tá? Então ele diz assim, ó, quando vier o Consolador, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Amém, queridos? Por que ele é um Consolador? Queridos, se a gente não tiver o Espírito Santo habitando em nós, tudo isso que a gente sofre no mundo, tá? Nós não íamos conseguir ficar em pé e nunca chegar ao céu. Por isso que ele nos consola pela palavra, tá? Porque o Espírito Santo não fala e não faz nada além do que está escrito. Vocês estão entendendo isso ou não? Tá? Depois é um outro texto também, que é quando diz, né, que Deus nos deu o Espírito Santo para interceder por nós. Porque Deus conhece o nosso coração e conhece o coração do Espírito. Aí isso é profundo, viu? Tá, mas é para uma outra época. Amém? Então, se não for o Espírito Santo em nós, não teríamos nada que nos fizesse vencer tudo isso que sofremos no mundo. Vocês estão entendendo ou não? Amém? Que vem da parte de Deus, tá? Aquele Espírito da verdade. Quem é a verdade? Hã? Fala mais alto para o diabo ouvir. Quem é a verdade? Quem é Jesus? Então, o Espírito da palavra de Deus, que é a verdade, que é Jesus. E qual é a arma do Espírito? Ué, ninguém sabe? A palavra de Deus não é a espada do Espírito? Hein? Vocês não entenderam, né? Ou seja, a espada, a verdade, Jesus, é tudo a palavra de Deus. É a mesma coisa. Por que é a espada do Espírito? Aí o pessoal pega a Bíblia, taca na cabeça dos outros para expulsar o demônio. Eu já vi isso. Tá? Eu estava expulsando um demônio. Pastor, pega a Bíblia e taca na cabeça. Que isso, meu filho? Primeiro que você não pode agredir a pessoa. E segundo, isso não vai resolver nada. Isso é um livro, é papel. Guerra espiritual é com arma espiritual. Por isso que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ou seja, quando você declara, sai da tua boca a palavra guardada no teu coração, saindo da tua boca, ela sai com poder e autoridade, porque você já tem isso dentro de você pela própria palavra. E a palavra sai como fogo, porque em Hebreus 12, 9 diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. A palavra é fogo consumidor. Amém? Então, quando você abre a boca e declara a palavra de Deus, ela sai com fogo. Você não está vendo, mas os demônios estão vendo o fogo que sai da tua boca. E vai lá, ó. É só você falar, Pai, Hebreus 12, 29 sobre esse demônio agora. Cala a boca dele.
amarra ele, prende ele. A palavra ela é viva e eficaz. Imediatamente os anjos vêm, porque os anjos, eles são, né, feitos, eleitos, para trabalhar em nosso favor. Então, quando você declara e lança a palavra de Deus, saindo com entendimento e fé, do teu coração, saindo pela tua boca, imediatamente Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. O anjo vem, prende o demônio, o anjo vai, abre porta, o anjo vai lá e faz isso, derruba fulano, e vai indo. Amém ou não, queridos? Tá? Então, é esse entendimento que nós temos que ter. Claramente do que é o reino de Deus, do que é a palavra de Deus, quem é a palavra de Deus. Amém? Né? Só para dar mais um exemplo rápido, que eu estava falando aqui de demônios, aconteceu lá na nossa igreja, uma jovem, 18 anos, 17, não sei, né? A gente, no final do culto, nós fomos orar, manifestou um demônio. E a gente tem uma experiência assim de, né, e os próprios Espíritos também revelam para a gente qual é o demônio, quem é. Então, quando eu vi, eu já, né, eu e a minha esposa, nós percebemos o que era e quem era. Né? E ele querendo fazer graça, e, né, não obedecendo em nada. Aí, sabe como é que um demônio manifesta? Tem gente que fica apavorado, né? Gente que corre, tem gente que vem para perto, mas não faz nada, tem gente que quer meter a mão, tem gente que começa a falar um monte de coisa, tem gente que pega a Bíblia, quer atacar na cabeça. Olha, você vê de tudo. Tá? Mas eu, quando cheguei assim pertinho, né, da menina, cheguei no ouvido dela, como de outros, já fiz várias vezes. Esse demônio, olha aqui, não é a minha palavra, mas quem te vence, já te venceu e te derrota, é a palavra de Deus. Quando eu falei a palavra de Deus, vocês sabem aquele, para vocês terem ideia, aquele personagem, a morte, não tem com a boca, quer um negócio assim, né? Que tem um filme. Querido, a garota estava assim, o demônio entrou numa ilha, quando eu falei no ouvido dele, a palavra de Deus, eu vou ter que conhece, né? Não, ó, sabe, você conhece a palavra de Deus, que te derrota? E entrou uma ira, a boca da garota abriu de uma forma, parecia que ele engoliu de ódio, olhou para a minha cara, cadê o demônio? Demônio nenhum resiste à palavra de Deus. Nenhum. Seja o que for. Qual for. Exemplo claro, Jesus no deserto, em jejum. Satanás foi lá na mente dele. Jesus ali estava como ser humano, fraco, porque estava com fome e sede, num deserto, sozinho. O que o diabo fez? Foi lá tentar ele nas fraquezas dele. Ó, tá com fome, com sede? Meu filho, você é Deus. Vai aí, ó, transforma essas pedras em pães e come. Vai ficar com fome. Ele usou a palavra ou não? O diabo. Não, ele usou, sabe o quê? A letra, morta. Porque a palavra de Deus na boca do diabo não tem vida, porque ele não tem o Espírito Santo. Mas o Jesus tinha e tem o Espírito Santo. E devolveu para ele a própria palavra. Está escrito. Observa que antes dele responder, ele falava, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E foram 3 vezes assim. O diabo resistiu? Não. Por que ele está resistindo na tua vida? Porque tem áreas da tua vida que ainda não foi liberta. Porque tem tanta coisa que você não consegue vencer. Talvez por causa desse entendimento. Talvez você esteja orando assim, ó, Jesus me ajuda, Jesus faz isso acontecer. A Bíblia diz lá na frente, nesse livro mesmo, um pouco ali, ó, no próximo capítulo. Pedis mal. Porque nada pedis em meu nome. Ou seja, nada pedis na palavra de Deus.
Porque quando nós usamos a palavra, a vitória é certa. Deus não pode negar a si mesmo. Amém, queridos? Porque Ele e a sua palavra são um só. Ele não se deixa escarnecer. Mas preste atenção. Muitos usam a palavra de Deus para querer ganhar alguma coisa ou fazer algo no mundo espiritual. E não conseguem. Sabe por quê? Porque não tem entendimento, não tem essa revelação. Para você vencer com a palavra de Deus, é preciso que você entenda isso. Não é só abrir a boca. Por isso que eu falei que a palavra de Deus não pode ser decorada. Ela tem que sair daqui. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso ou não? Amém? Tá? Então, esse Espírito da verdade, que é o Espírito da palavra de Deus, tá? Testificará de mim. Ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus, ele age conforme a palavra de Deus e testifica em nós o poder desta palavra que é verdade. Amém, queridos? Não tem como uma pessoa negar a palavra de Deus. Não tem como. O próprio Espírito Santo testifica desta verdade. Amém ou não? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não? Deu para entender? Vocês gostaram? Né? Se não gostou, pode falar também, porque eu estou aqui para isso. Amém, queridos? Tá? Nós vamos encerrar aqui. Um outro dia, nós vamos começar no versículo 7 do capítulo 16, onde nós vamos entrar agora no que o Espírito Santo faz, convencer o homem, o mundo, né, do pecado, do juízo e da justiça. Aí nós vamos agora meditar nisso. Vai ser mais rápido, tá? Porque hoje eu tive que abrir mais um leque para a gente poder chegar agora no que o Espírito Santo faz. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês gostaram mesmo? Então dá uma salva de palmas para Jesus aí bem forte. Amém. Eu sei que daqui para frente, quem recebeu e entendeu, sua vida vai começar a mudar. E não é pouco não, viu? Começa a colocar em prática o pouquinho que vocês ouviram hoje. Começa em prática, tá? Dentro da tua casa, tem algo acontecendo? Usa a palavra. Não fica assim, ó, tá repreendido em nome de Jesus. Satanás, sai, porque a tua palavra e nada para o diabo é a mesma coisa. Usa a palavra. Satanás, Lucas 10, 19. Satanás, Hebreus 12, 29. Ah, na minha casa está coberta com Salmo 91, 10. Ah, na minha vida, Isaías 54, 17. E vai aí, filho. Porque quando você fala a palavra, o diabo sabe o que você está fazendo. E ele não pode tocar em você. Lembra de um versículo que o Elton e o Lelê, né? Pode vir, pastor. Quando estou vendo, eu estou falando. Uma vez nós até falamos sobre isso. Está em João, né? Quem é nascido de Deus não peca. Amém, queridos? Mas aquele que é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Ou seja, tem dois tipos de crentes. Aquele que nasceu de Deus, amém, sabe que não pode pecar. Mas tem aquele crente que tem que ser gerado pela palavra. Quem é gerado pela palavra conserva a si mesmo como? Pela própria palavra e o maligno não toca. Amém? Deus abençoe. Amei estar aqui com vocês, tá? Amo vocês. Que precisar de mim, eu estou às ordens, tá bom? Que Deus abençoe a cada um, a sua família. Para a glória. Obrigado, querido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Soledad, faça os anúncios. Bom dia a todos. Os visitantes, nós temos visitantes essa manhã, temos a família do pastor, né, já foi apresentada. Então, vamos aos nossos anúncios. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã,
reunião de jejum e oração, aquela reunião abençoada. Quem puder deve estar aqui. Quinta-feira, às 19h30, é o culto do meio da semana, quinta, às 19h30. E no próximo culto, continuação da aula do diácono Edson, que está dando sobre Daniel, sobre o livro de Daniel, entre o fogo e os leões. Então, às 9h da manhã, a escola dominical. E às 10h15, o nosso horário de culto. Sendo que, para o próximo domingo, nós vamos ter um culto, prestem muita atenção, tá? Nós vamos ter um culto especial no próximo domingo. A nossa amada Cecília faz 90 anos agora, no início de agosto. E nós vamos fazer um culto de gratidão, domingo, no horário de 10h15. Amém? Outra coisa, no domingo, prestem atenção a esse anúncio, hein? No domingo, dia 7, o primeiro domingo de agosto, não vai haver culto, por causa do problema das Olimpíadas. Então, no dia 7, não é, pastor? Não vai haver culto, amém? Dia 7. Dia 14. Tá. E a ação social que prepara as nossas cestas básicas, no domingo passado eu já falei. Quem sentir no coração de poder ajudar a Lúcia e o pastor que preparam essas cestas, o que está acontecendo? As coisas estão aumentando muito. Então, muita coisa, às vezes, deixa de ser colocada na cesta básica, porque as pessoas que estão colaborando estão, assim, em número muito reduzido. Então, quando o dinheiro não dá, não é, pastor? Não pode comprar. A Lúcia, no domingo, falou, Soledad, não podemos colocar isso, nem isso e tal. Então, aqueles que puderem, não é dizer, vou tirar 100, 200 reais, não. Mas se cada um, a igreja ainda coloca, se cada um participar com um pouquinho, nós vamos fazer o muito. O pouco com pouco, forma o muito. Então, quem sentir no coração, não deixe. Pode falar com a Lúcia, pode falar comigo, tá? Que nós estaremos, então, encaminhando para as cestas básicas. Amém? Antes mesmo, Marlene, senta no instantinho com José, senta no instantinho. Eu sei que já